Meus caros irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para a nossa Léxio Divina, que tem sempre como base o Evangelho do próximo domingo. Nós estaremos celebrando o quarto domingo do tempo da Páscoa. E para esse domingo, o Evangelho nos fala que é preciso ser um bom pastor, imitando o Cristo, que se intitula Eu Sou o Bom Pastor. O texto está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Então o texto começa dizendo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amigos, para esse quarto domingo do tempo da Páscoa, o Evangelho é apenas uma parte desse grande discurso que Jesus fala sobre o bom pastor. Então, na verdade, ele se intitula como bom pastor. O termo pastor era muito comum, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Nós temos já no Antigo Testamento a figura de Davi, por exemplo, que era pastor, Samuel, também o profeta Ezequiel fala muito sobre a figura do pastor. E quando nós falamos da figura do pastor no Antigo Testamento, a gente lembra muito do Salmo 22, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quer dizer, o pastor já é identificado com Deus, já no Antigo Testamento, né? Deus como pastor, aquele que segue ali a ovelha, oferece para a ovelha umas águas tranquilas, não é, a relva. Então, quer dizer, nós também ali sendo vistos na figura do animal, também sendo cuidado pelo pastor. Também no Novo Testamento, Jesus se apresenta como o pastor. Mas aqui tem esse diferencial. Ele se diz: Eu sou o bom pastor. Diferenciando então do mercenário, aquele que não está à disposição da ovelha, não cuida da ovelha, como o bom pastor. Antes, porém, Jesus fala que ele, no versículo número 7 desse capítulo 10, ele fala que ele é a porta, eu sou a porta. Então, quer dizer, todos nós devemos passar por essa porta, né? As ovelhas devem passar pela porta que é o próprio Cristo. Interessante isso, né? A figura da porta está muito presente, como de fato, ao longo de toda a nossa vida, né? Mas também devemos sempre nos perguntar por qual porta estamos entrando e também por qual porta de repente saímos. Então, algumas portas nós nunca deveríamos ter entrado e às vezes também algumas portas nós nunca deveríamos ter saído. Então, essa figura da porta é muito interessante também na igreja. Nós temos sempre ali uma porta, né? Que é uma porta da casa do Pai, que se abre sempre para nós, a nos esperar. E cada domingo nós somos convidados
a entrar por essa porta. Que nós também possamos sempre passar pela porta que é o Cristo. E dessa porta nunca deveríamos sair, não é? Mas voltando ao texto do Evangelho, aqui temos 3 momentos importantes que o Evangelho nos fala, né? Ele nos diz que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Também nos fala que esse verdadeiro pastor conhece as ovelhas e elas, por sua vez, conhecem o pastor, né? E, ao mesmo tempo, o pastor é aquele que está a serviço da unidade. Quer dizer, para que todos possam ser trabalhar em prol da unidade. E hoje também nós podemos lembrar da figura da ovelha perdida, que muitas vezes precisa também que esse pastor vá até ela, né? E é interessante que na iconografia nós temos a imagem de um pastor que traz nos seus ombros uma ovelha, a ovelha perdida, uma referência também àquela parábola da ovelha perdida. No fundo, todos nós somos também como essa ovelha. E quantas vezes nos encontramos no deserto da vida? Quantas e quantas vezes estamos perdidos, precisando que alguém venha até nós, nos coloque também nos seus ombros e hoje possamos pedir ao Senhor que nos faça voltar ao seu redil, que nos faça voltar à sua casa, mesmo que de repente estamos longe, estamos distantes, mesmo se fugimos da casa do Pai, que Ele possa nos conduzir de volta. Peçamos também a Nossa Senhora, né? Ela quem chamamos de porta do céu na ladainha, que ela também possa um dia abrir a porta para nós, que possamos um dia chegar na casa do Senhor e que ela também possa nos ajudar a trilhar o caminho da perfeição, o caminho da santidade. Meus amigos, também nesse 4º domingo é comum ser o domingo para as orações, pensando então em futuros sacerdotes, que nós também possamos rezar para que o Senhor sempre mande bons operários para a sua vinha, ou melhor dizendo, bons pastores para trabalhar na vinha, na sua vinha, no seu ambiente, na igreja, né? E o Papa Francisco tem uma frase que ficou muito conhecida, ele dizendo que o pastor precisa, né, sentir o cheiro da sua ovelha. Que nós possamos ter sempre bons pastores, santos pastores, a exemplo dos santos pastores que também tivemos, né, na figura de muitos santos, que também souberam, assim como Cristo, dar a vida pelas suas ovelhas. Passamos então agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.